Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Uberlândia por meio do QR Code que aparece na sua tela. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, o @tvu.uberlândia. Hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2025 e você confere nesta edição. Prazo para declarar o imposto de renda termina no dia 30 deste mês. E hoje, nossa entrevista sobre as novas tendências no mercado de trabalho. Isso e muito mais, você confere agora. Hoje é celebrado o Dia do Trabalhador e começamos nossa edição falando justamente sobre o mercado de trabalho. Confira na reportagem quais são as principais tendências do momento para quem deseja mudar de área ou até mesmo alavancar a carreira. Hoje, 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador. Uma data que nos convida a refletir não apenas sobre as conquistas históricas da classe trabalhadora, mas também sobre os novos rumos do mercado de trabalho. Em um cenário de constantes transformações, compreender as tendências atuais tornou-se essencial para quem deseja mudar de área ou impulsionar sua carreira. De acordo com dados recentes do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil está em 7,8%, representando aproximadamente 8,5 milhões de pessoas buscando uma colocação profissional. Por outro lado, diversos setores enfrentam o chamado apagão de talentos, com mais de 120 mil vagas de tecnologia não preenchidas no país, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Uma das principais tendências do mercado de trabalho atual, a digitalização dos processos, se intensificou e criou uma demanda crescente por profissionais com conhecimentos em tecnologia. Um estudo do Fórum Econômico Mundial indica que 85 milhões de empregos serão deslocados por mudanças na divisão de trabalho entre humanos e máquinas até 2025, enquanto 97 milhões de novas funções podem surgir. No Brasil, a demanda por profissionais de tecnologia deve crescer 797% até 2030, segundo pesquisas da Microsoft e LinkedIn. Já o trabalho híbrido e remoto deixou de ser exceção para se tornar regra em muitos setores. Uma pesquisa global da McKinsey revelou que 52% dos trabalhadores preferem modelos híbridos ou totalmente remotos pós-pandemia. No Brasil, levantamento da Fundação Getúlio Vargas aponta que 70% das empresas pretendem manter algum formato de trabalho remoto permanentemente. E os profissionais que trabalham nesse modelo reportam produtividade 25% maior em média. A velocidade das mudanças tecnológicas e organizacionais tornou o aprendizado constante uma necessidade básica. Dados do Fórum Econômico Mundial indicam que 50% de todos os funcionários precisarão de requalificação. O mercado de economia verde deve gerar até 24 milhões de novos empregos globalmente até 2030, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Dicas para alavancar a carreira revelam que os profissionais que investem em educação continuada têm salários em média 38% maiores, segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas, FIPE. Estudos indicam que 85% das vagas são preenchidas via networking. Profissionais com perfis bem estruturados no LinkedIn, por exemplo, têm 71% mais chances de serem convidados para entrevistas. Trabalhadores que mudam de emprego estrategicamente a cada 2, 3 anos têm aumento salarial 50% maior ao longo da carreira.
Setores como tecnologia da informação, cibernética, saúde e bem-estar, energia renovável, e-commerce e logística e educação digital estão entre os setores em expansão. Mas o mais importante é lembrar que, apesar dos desafios, o cenário atual também oferece inúmeras oportunidades para quem está preparado para acompanhar as transformações de mercado. A capacidade de adaptação e o aprendizado contínuo são mais do que nunca as principais ferramentas para o desenvolvimento profissional no século XXI. Dando continuidade ao assunto, nossa entrevista de hoje é sobre as novas tendências no mercado de trabalho. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Mitie Maemura, que é docente da área de gestão de pessoas na UFO. Mitie, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Matheus, eu é que agradeço o convite, sejam todos muito bem-vindos. Com certeza. Uma ótima noite para todos nós. Para a gente iniciar nossa entrevista, quais são as principais tendências, quais áreas estão se destacando mais hoje no mercado de trabalho? Matheus, eu acho que agora a menina dos olhos de todo mundo não tem jeito, é tecnologia, inovação e tradicionalmente serviços. Então, o que a gente vê, ainda os melhores salários são pagos na área de tecnologia, na área de serviços existem muitas oportunidades e o mercado reclama, onde estão os candidatos? Mas na mesma proporção, cadê os candidatos? Os candidatos falam, meu Deus, eu quero uma vaga. Então, o cenário está meio turbulento. Existem oportunidades, mas a coisa está estranha. Pois é, aproveitando que você mencionou a questão da tecnologia, muito relacionada à inteligência artificial, como ela tem impactado também o mercado? Olha, está uma gritaria, Matheus, mas em muitas medidas a preocupação é realmente merecida? Em muitas medidas sim, tá? Por exemplo, desenvolvedores que até 2 anos atrás eram disputados à tapa pelas empresas. Hoje, existem inteligências que substituem tarefas básicas, veja bem, que um desenvolvedor, um programador faria. Os impactos disso para algumas funções, como por exemplo, algumas funções de escrita, por exemplo, tradução, ou então programação, como eu já disse, foram muito impactantes, atendimento ao público também. Então a gente vê que alguns cargos, não todos, foram substituídos com relativo sucesso, relativo, por uma IA, tá? Em termos práticos, a gente vê um número menor de vagas e salários em queda, o que é um problema sério para quem está querendo entrar no mercado. Com certeza. E a tendência é essa, daqui para frente? Muita gente fica com medo ali de ser substituído. Precisa ficar com medo? Olha, o pânico generalizado é uma posição inútil, porque não ajuda, tá? Agora, o fato é que a tecnologia ela está avançando cada vez mais rápido, é verdade, mas ela ainda não substitui a mão de obra humana, a verdade é essa, tá? Tarefas programáveis e repetitivas, simples, são facilmente, de fato, abordadas pela IA. Agora, a gente disseminar o pânico dizendo que todas as funções serão substituídas, não. Por exemplo, o setor de seguros morria de medo de aplicativos que viessem a substituir a mão de obra do segurador. O tempo mostrou que, no final das contas, um analista de seguros segue sendo muito importante, assim como contabilistas, assim como todas as funções que até alguns anos atrás se dizia que, nossa, é uma função programável, vai sumir, vai nada. Até o presente momento, existem oportunidades, porém, para profissionais muito bem qualificados e também para nichos, como, por exemplo, consultoria de pessoa física, que está bombando agora nessa época de imposto. Pois é, e pensando nessas mudanças, principalmente nessas áreas mais ameaçadas, quais habilidades ali os profissionais têm que desenvolver mais nesse momento? Matheus, você vai rir, tá? Porque eu vou repetir o que várias pessoas falam, sua avó fala, sua mãe fala. Quem não comunica se estrumbica. O que acontece? Existem hoje no mercado, sim, pessoas muito qualificadas em termos técnicos, mas elas não têm aquilo que a gente chama de soft skills. Então, traduzindo,
A gente do mercado, nós contratamos profissionais com base nas suas competências, naquilo que elas sabem fazer. Mas a pessoa permanece no emprego ou cresce dependendo do quão bem ela se comunica, dependendo do relacionamento que ela tem com os colegas. E, curiosamente, o pessoal não tem mandado muito bem nessa não, sabe? Então, eu acho que é muito importante que as pessoas invistam mais na comunicação e, claro, busquem acompanhar o seu mercado, sabe? Se qualificando, se capacitando, fazendo os cursos. E lembrando que até 5 anos atrás, as empresas pagavam pelos cursos pelo funcionário. Agora, Matheus, meu amor, ou você põe a mão no bolso ou você está enrolado, porque se você for esperar que paguem para você, você vai ter problemas, porque o mercado já está abastecido. E a empresa muitas vezes prefere contratar mão de obra já formada do que colocar a mão no bolso, concorda? Realmente. E para quem está assistindo a gente, está com essa ansiedade, né, diante desse cenário, qual é o melhor caminho que você diria? Existe um passo a passo para se aperfeiçoar cada vez mais, independentemente de área? Matheus, primeira sugestão, do fundo do coração, dá uma olhada no mercado, veja como está o seu jogo. Minha sugestão, vá ao LinkedIn, ao Glassdoor, a sites que analisam salários e cargos e veja salários pagos no seu cargo, o que é que está sendo pedido para novos profissionais que estão mais ou menos ocupando vagas parecidas com a sua, veja salário e veja como que está o seu currículo pareado com esses candidatos. Passo 1. Passo 2, não seja bobo, network. Tá? Especialmente em momentos de tumulto, o recrutador, as empresas, elas não querem errar em processos seletivos. Isso significa que a gente vai pedir indicação sim, tá? Então, cuide da sua network. E terceiro, por favor, invista em um bom currículo, tá? Alguns setores ainda contratam com currículos físicos, então nesse caso, um currículo bem apresentado, objetivo, que foque as suas realizações, ou seja, foque o que você conquistou de resultado na sua firma. Por exemplo, eu consegui aumentar 300% a venda no setor X. Bota isso no currículo, tá? Ou então, invista em uma boa formatação de LinkedIn. Porque, gente, de novo, tecnologia. Recrutadores hoje usam cada vez mais o LinkedIn e outros instrumentos como o Gupy para fazer processo seletivo. Tá? Ótimas dicas. E também o que está muito em alta hoje em dia é trabalho remoto desde a pandemia. O que a gente pode dizer desse cenário? Há tempos, existem estudos, e aí, muito francamente, tá? Existe um sentimento dúbio. O empregado gosta muito do regime remoto, do regime híbrido, tá? Os empregadores, depende, tá? Porque os empregadores querem que os funcionários voltem para o presencial, não todos, tá? Destacando. Isso acontece porque, em termos práticos, se você está no remoto, missão dada, missão cumprida, entende? É muito difícil você monitorar quem de fato tem talento para liderança, por exemplo. E começou a existir falta desse perfil. Então, por isso, muitas organizações, especialmente tecnologia, bancário, serviços, estão pedindo para voltar, pelo menos no híbrido. E, gente, lastimavelmente, ainda que o funcionário não goste, e não, ninguém gosta, por exemplo, nas grandes capitais, de encarar 1h30 de ônibus, de trem, de transporte, de aplicativo para chegar no ambiente de trabalho. Mas em termos profissionais para a carreira, quem não é visto não é lembrado. Então, o trabalho remoto, ele segue forte em alguns setores, ele tem muitos pontos positivos. Porém, se a gente for pensar na carreira no longo prazo, para quem quer crescer dentro daquela empresa, pode não ser uma alternativa tão boa, tá? E o mercado começou a pedir pelo menos o híbrido, então já não é mais do jeito que era 2 anos atrás. Realmente, então é preciso muita atenção. E quando a gente fala de flexibilidade, escala 6x1, também é um tema muito em alta, o que a gente pode dizer? Nossa, aí a coisa tá esquisita mesmo, porque o modelo flexível de trabalho, o modelo 6x1 ou a redução proposta, eles são muito interessantes em alguns segmentos. Porém, estudos também indicam que a flexibilização da jornada de trabalho, quando mal aplicada, ela pode inclusive estimular a precarização, por ter um corpo de
empregadores que, por causa disso, preferem não contratar e fazer só esquemas de contratação alternativos, por assim dizer. Então, é um tema que, primeiro, não existem indícios de que a produtividade cai. Tá? Ou seja, a produtividade segue a mesma, o que acontece é que você concentra. Agora, existem setores em que não é uma possibilidade real você trabalhar com uma escala reduzida, como, de novo, serviços médicos, alguns tipos de serviços. Agora, é possível? Os empregados, eles querem, tá? Em muitos setores, especialmente setores de serviços, o que a gente chama de serviço de colarinho branco, que é serviço de escritório, há uma possibilidade real e verdadeira disso funcionar. O problema é que o empresariado, não estou falando em termos gerais, mas muitos não veem com bons olhos a iniciativa porque eles ainda têm a cultura do presencialismo, ou seja, tem que estar lá, tem que estar fisicamente, tem que estar performando, eu tenho que estiver todo dia. Então, ainda vai ser muito discutido, eu tenho certeza que esse é um tema que ainda vai render muito, tá? Em muitos setores, em suma, é uma boa, tá? Não existem indícios que comprovem a falta da produtividade. Porém, a gente vai esbarrar com questões setoriais e com barreiras internas mesmo de empregadores. Excelente. Mitty, aí quando a gente fala de diversidade e inclusão, é algo muito em alta também a tendência que cada vez mais pessoas, né, que se enquadrem nisso estejam no mercado de trabalho? Matheus, hoje é 1º de maio e é muito esquisito dizer isso. Mas olha, alguns setores, não estou dizendo todos, tá? A Meta basicamente desmantelou o seu setor de diversidade em meados do ano passado. Representantes de grupos de investimento bancários já falaram em alto e bom tom que acham desperdício. Agora, separando as coisas, existem inúmeros estudos que comprovam que empresas diversas vendem mais, tá? Por quê? Uma equipe diversa entende melhor o seu perfil de público. Vamos para um exemplo polêmico, tá? Magazine Luiza, durante alguns anos, fez processos de trainee voltado para pessoas pretas. Aí, muita gente gritou, brigou. O que se esquece de avaliar é o seguinte: quem é o público da Magazine Luiza? Mulheres, classe C, pretas e pardas. Qual era o perfil gerencial da Magazine Luiza? Gente branca. Então, essas decisões, acima de tudo, elas focam negócio, tá? E igual entende igual. Então, faz sentido você ter uma equipe diversa? Financeiramente faz, e também nós somos gente, a gente quer ver representatividade dentro da empresa. Essa é a página 1. Página 2, as empresas bateram esse bumbo até metade do ano passado. Da metade do ano passado para cá, a gente vê um verdadeiro desmantelamento dessas iniciativas. Começou com as empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos e, lastimavelmente, sem refletir sobre os efeitos disso, muitas empresas começaram a desmantelar também, porque isso passou a ser visto como custo, sabe-se lá Deus por quê? Porque existem estudos que mostram o resultado disso. Então, cada vez mais a gente observa que se trata de uma questão de valores empresariais mesmo, sabe? A empresa que tem um futuro desejado, que tem um projeto estratégico, ela segue firme e forte naquilo que ela tinha se proposto a fazer. Agora, empresas que lidam com cenários muito dinâmicos, elas adotam modas. E, lastimavelmente, em algumas empresas, diversidade acabou se encaixando nessa. E a coisa... Enfim, a gente ainda vai ter questões relacionadas a isso. Por exemplo, saúde mental. O governo vem instituindo algumas iniciativas para que as empresas cuidem da saúde mental dos seus funcionários, mas ainda não se tem regras claras. Então, no momento... O cenário está mexido, que nem se diz aqui em Minas. Pois é. Mitty, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, especialmente aquelas pessoas que estão desempregadas e também os futuros profissionais, né, que ainda estão em formação. Qual mensagem você deixa? Pessoal, primeiro de tudo, Matheus, acho que é muito importante, de novo, você fazer uma autoanálise, tá? Primeiro, quais são os seus talentos? Qual é o perfil de trabalho que serve e aquilo que não serve para você. Porque a lógica
E todos os estudos e a prática também mostra que a gente cresce mais em uma empresa quando a gente parece com essa empresa de alguma forma, sabe? Quando aquilo que a empresa quer para o futuro é parecido com aquilo que eu tenho a oferecer. Porque a essas pessoas que têm talentos desejáveis, a empresa vai dedicar. Então, por isso, investir em capacitação, dar uma olhada no seu jogo, ver como está a concorrência, super importante. E, gente, por favor, não menosprezem redes de contatos, tá? As pessoas, quando estão ocupadas e alocadas, elas se fecham e elas não olham o mercado. E, ó, uma dica importante, o mercado está mexido, que nem a gente está falando aqui. Neste momento, há 2 anos atrás, o pessoal falava, olha, vá trocando de empregos, porque o mercado estava muito aquecido e estava se oferecendo salários muito altos. Agora, gente, por favor, se você está empregado, fique, tá? Não saia se você não tem uma proposta concreta e na mesa, de fato, já objetiva, tá? Porque você trocar por trocar, como a gente fazia 2 anos atrás, já não é mais uma realidade, lastimavelmente. Excelente dica. Muito obrigado, Mitia, pela sua participação aqui no Informativo. Seja sempre muito bem-vinda. E nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com mais conteúdos para você. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. Neste ano, o prazo para declarar um imposto de renda termina no dia 30 de maio. Já para os próximos anos, são esperados 10 bilhões de reais a mais de consumo nos setores varejista e de serviços. Esse é o cálculo do impacto na economia se aprovado no Congresso o projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para R$ 5.000. O que você faria se tivesse um dinheiro a mais no final do mês? Daria para pagar algumas contas, daria para melhorar alguma coisa em casa, comprar algo mais novo, daria para fazer várias coisas, né? Passear com a família. Eu ia guardar um pouco, né? Eu ia fazer uma poupança. De certa forma, gastaria com coisas que eu estou necessitando, né, no momento. Coisas dos meus filhos. Essa é a expectativa dos que devem ser beneficiados com o aumento da isenção do imposto de renda para R$ 5.000. No curto prazo, segundo o estudo da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, a mudança vai promover ganhos de bem-estar social e uma redução da desigualdade de renda. Se a economia circula mais, se as pessoas têm mais poder para consumir, vai consumir o quê? Vai consumir o que as indústrias produzem, o que os comerciantes vendem e o que os prestadores de serviço prestam de serviço. Então você também cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento. A proposta zera o imposto dos contribuintes com rendas tributáveis até R$ 5.000, dá descontos parciais
para quem recebe entre 5 e 7 mil reais e incide sobre altas rendas, com a aplicação de um imposto mínimo de 10% para quem tiver renda anual superior a 600 mil reais. Também de acordo com a nota técnica da Câmara dos Deputados, a mudança não vai elevar os gastos públicos, já que a renúncia de receitas no valor de 26 bilhões de reais vai ser compensada pela arrecadação nas faixas mais elevadas, no valor de 32 bilhões de reais. O projeto ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, além de ser sancionado, para entrar em vigor no ano que vem. Ainda assim, essa consultora sugere que as famílias já planejem a melhor estratégia para usar esse recurso a mais. Se a pessoa tiver dívida, é importante que ela priorize a quitação dessas dívidas, faça um bom planejamento para que ela se livre de juros muito altos, principalmente essas dívidas que possuem juros muito altos, como cartão de crédito, cheque especial, ou, dependendo da situação, a pessoa pode iniciar os investimentos através de uma reserva de segurança, pode juntar ali 2 a 3 meses do seu custo de vida, para que se aconteça alguma coisa, um imprevisto, a pessoa tenha ali uma reserva, um colchão de segurança. E a companhia de abastecimento pode ajudar a controlar os preços dos alimentos no Brasil. A formação de estoques públicos é uma das estratégias. Veja só. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de commodities agrícolas. Ou seja, muito do que é produzido aqui é vendido lá fora com preços que variam de acordo com as bolsas internacionais, o que acaba interferindo no preço dos alimentos que compramos no dia a dia. Com a alta dos alimentos, o governo tem buscado soluções em diversas áreas. Uma delas é a melhora dos estoques públicos, trabalho realizado pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. São 64 armazéns da CONAB em todo o país que neste ano estão recebendo investimentos de 70 milhões de reais. Estruturas como esta estão sendo modernizadas para garantir uma boa estocagem de alimentos. Os silos eles diminuem muito o desperdício, porque às vezes a safra é boa, mas o desperdício é grande também. E se desperdiça porque você não tem condições adequadas para armazenar o grão. Então ele começa a germinar, perde seu valor comercial e aí é um desperdício. Você está jogando alimento fora, né? Então, ter uma boa capacidade de silagem, de guardar, né, parte importante da nossa produção, tanto é bom para a gente economizar, né, e usar mais a boa safra, como também para regular preços domésticos, né? E com um bom armazenamento dos alimentos é possível garantir segurança alimentar, reduzir preços e enfrentar eventos climáticos extremos cada vez mais comuns no país. Em 2023 nós fizemos uma grande compra de milho. Deu uma super safra de milho, especialmente na região centro-oeste. Os agricultores estavam vendendo milho R$10 abaixo do mínimo, então nós compramos 342 mil toneladas de milho. E pagamos 44, que era o preço mínimo. Estocamos na seca que deu no início de 2024 no nordeste do nosso país, onde o milho lá inflacionou, subiu para os criadores. Nós conseguimos transportar esse milho, que nós compramos por 44, levamos lá nos estados do nordeste e vendemos lá numa média de R$60 a saca. Lá tinha estados que estavam vendendo a 90 ou a R$100. Segundo o governo, a recomposição de estoques públicos de milho e trigo e a reconstrução de políticas públicas vão permitir que o país tenha mais oferta de alimentos. Para este ano, a previsão é de safra recorde. Nós vamos ter aumento, mais de 300 milhões de toneladas de aumento da safra, ampliação das áreas plantadas de arroz e de feijão, o que não acontecia há muitos anos, ampliação de mais de 13% na produção do arroz, 5% na produção de feijão. Isso também está esperado, uma ampliação da produção das hortaliças e dos demais alimentos in natura. Você sabia que a produção sustentável de alimentos, a redução de poluentes e a preservação da vegetação nativa são práticas fundamentais para o equilíbrio ambiental? Acompanhe. Esta fazenda, a 70 quilômetros do centro de Brasília, é referência no Cerrado para pesquisas sobre preservação e recomposição da vegetação nativa em propriedades rurais. Hoje, você como consumidor, chega no supermercado e vai comprar 1 quilo de tomate, 1 quilo de cebola, seja qualquer for a compra que você vai fazer, a gente não sabe o quanto que aquilo está imobilizando de carbono
para você respirar um ar mais puro no futuro. Então a nossa preocupação é trazer recomposição de vegetação nativa, dizer quais são as espécies que aqui no bioma cerrado estão ajudando na conservação da água, na conservação do solo e na conservação do ar que se respira por conta da imobilização de carbono. Com uma população cada vez maior, o desafio é produzir alimento com o menor impacto ambiental possível. Produzir comida para uma população global crescente, mas reduzindo sua pegada de carbono, porque os efeitos que ela tem, a aceleração das emissões de gás, a aceleração do aquecimento global, tem efeitos e impacta na agricultura, na produtividade da agricultura e, é claro, nas comunidades agricultoras, aquelas que estão produzindo nossa comida. O gás metano é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Os bovinos liberam esse gás no seu processo digestivo, mas é possível reduzir o impacto com o melhoramento genético. Quando você trabalha com melhoramento genético, você está falando de melhorar a produtividade e encurtar ciclo. Quando você encurta ciclo, você, tanto ambientalmente, você tem uma resposta muito positiva, porque você reduz as emissões, porque encurtar ciclo chegando no mesmo peso que você precisa para a finalização do animal, certo? Se eu faço isso mais rápido, eu vou ter menos meses de emissão, menor emissão. Desde 2012, o Código Florestal Brasileiro apoia as iniciativas para o alcance do equilíbrio do meio ambiente, do clima e da produção agrícola sustentável. Eu acho que o que falta agora é multiplicar as boas práticas que tem no Brasil para que isso possa se difundir de uma forma maior. O produtor precisa estar convencido que aquele é um caminho certo. E para convencer, ele precisa ter unidades de referência onde ele possa ver isso acontecendo, para que ele tenha o desejo de fazer e aí possa não só por força de lei, mas por força de querer mudar e querer melhorar a sua rentabilidade. E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp, o 34 996 39 7880, ou por meio do QR Code que aparece na sua tela. Mais informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.